Seja bem-vindo ao podcast Treine com o Espírito Santo, um tempo de inspiração, movimento e fé. Eu sou Mariana Boquadi e aqui eu compartilho experiências e ensinamentos com o Espírito Santo nos momentos de treinamento físico. Respira fundo, convida ele e vamos juntos. Nesse segundo episódio, eu começo falando de uma pergunta que fiz várias vezes. Pai, o que eu, como tua filha, membro do corpo de Cristo e também uma profissional de educação física, o que posso fazer para ajudar pessoas a se olharem, se respeitarem e cuidarem de seus corpos como templo do Espírito Santo? Essa pergunta me incomodou durante muito tempo e que aos poucos foi ganhando uma resposta. Principalmente depois que eu fui sendo tocada pelo Senhor durante as minhas práticas de treino. E por causa da resposta dessa pergunta é que eu estou aqui. E hoje eu vou compartilhar a minha primeira experiência com Deus praticando exercício físico. Foi algo que eu realmente não esperava viver. Como sempre encarei o treinamento físico como uma ferramenta para me deixar mais saudável, bonita, forte, capacitada para treinar e cuidar dos meus alunos com segurança, eu não imaginava viver algum ensinamento espiritual enquanto eu treinava. Para você entender o que Deus fez em mim, é importante que você saiba algo da minha infância, pois o Senhor tocou justamente nessa ferida que estava bem aberta. Quando eu estava na quarta série, eu tinha uns 10 anos de idade. Eu sofri um pouco naquela disciplina matemática. Pois é, não era boa de matemática. Todas as vezes que eu tinha prova, eu ficava muito nervosa e com muito medo de falhar. Até que o dia da falha chegou. A professora entregou as provas em ordem de nota, da nota maior para a menor. Ou seja, valia 10, né? Os primeiros que receberam a prova se sentiram super bem e todos da turma olharam para eles com um certo respeito. Logo começou a despertar na turma a curiosidade em saber qual era a nota mais baixa da sala. E de quem era? Você já deve estar imaginando quem tirou a nota mais baixa, né? Pois é, fui eu. Eu tirei 4,6 naquela prova. Fui chamada de a mais burra da sala. Eu fiquei arrasada e tomei posse da palavra burra. Desde então, essa palavra se tornou a minha identidade. Ou pelo menos era o que eu achava. Isso me fez tão mal que acreditei que eu era burra não só em matemática, mas em tudo na vida. Devido a esse acontecimento, eu carregava em meu corpo, em minha mente e em minhas palavras um complexo de inferioridade. Um outro episódio com a minha mãe, que acontecia na minha infância, fortaleceu esse complexo ainda mais em mim. O meu irmão de sangue, o nome dele é Adriano Augusto, mas a gente chama ele de Udi. Então eu vou chamar aqui de Udi, que é o apelido dele. Ele é 3 anos mais novo que eu. E ele sempre foi muito inteligente. E na época da escola, ele não precisava estudar muito, sabe? Ele sempre tirava boas notas. Ao ouvir minha mãe conversar com as amigas dela a respeito da gente, ela sempre dizia o seguinte: o Udi é inteligente. Já a Nana, que é meu apelido na minha família, né? Já a Nana é esforçada. Eu cresci entendendo que eu era uma burra, me esforçando para ser inteligente e me apoiei nisso para fazer tudo. Como eu era insegura. E eu entendo que a minha mãe não tinha intenção de me prejudicar. Eu não a culpo por isso, nós já conversamos sobre esse assunto e já está resolvido. Mas até eu entender isso, eu sofri um pouquinho. E a minha primeira experiência com o Espírito Santo no exercício físico tocou justamente nessa ferida que ainda estava aberta na época. Só então eu percebi que eu precisava ser curada de um complexo de inferioridade que eu tinha adquirido sem perceber. Mesmo me sentindo burra, eu sempre fui extrovertida, alegre, criativa, gostava muito de esporte, dança e era rodeada de amigos. Graças a Deus nunca reprovei em nenhuma série, sempre fui boa aluna, mas também eu aprendi a ser muito esforçada.
eu senti o impacto desse peso na minha fase adulta, principalmente na minha vida profissional. Fiz o curso de Educação Física e fui super bem, porém eu me achava muito inferior a todo mundo, o tempo todo. Era muito esforço o tempo todo, era impressionante. Depois que me formei, então, nem se fala. Eu fazia os cursos e certificações e me achava a burrona da sala, mas eu permanecia até o fim. Uma coisa boa da mentalidade de que eu era esforçada e não inteligente é que eu nunca fui preguiçosa para aprender. Aprendi a gostar de estudar, de ler e assim fiz vários cursos para me capacitar ao longo do tempo, né? E a minha primeira experiência com o Espírito Santo no exercício físico foi em 2017, no curso de certificação internacional na área de treinamento funcional que se chama TACFIT, que é um sistema tático de treinamento físico. Na minha cabeça, né, na época, seria apenas mais um curso. Eu estava na fase da depressão, totalmente desmotivada com a vida, fazendo as coisas com muito esforço. Tinha dias que estava bem e outros nem tanto. Foi quando me dei conta que o exercício tinha se tornado apenas meu trabalho. Era bom só para os meus alunos. Eu não tinha ânimo para treinar. Não fazia mais sentido treinar com a motivação de ter a barriga chapada, uma coxa grande, um bumbum durinho, um corpo definido, de ser mais rápida ou mais forte, simplesmente para mostrar para os outros. Não. Para mim não fazia mais sentido fazer exercício físico. E essa crise com o exercício veio logo após o nascimento do Miguel, meu primeiro filho. Porque junto com o pós-parto veio também a primeira crise financeira braba, uma forte crise de identidade e todos os medos de frente. Tive que enfrentar tudo de uma vez. Exercício físico era a última coisa que eu queria fazer. Achava que a certificação do TACFIT seria só mais um curso para aprender novas técnicas para continuar cuidando bem dos meus alunos. Mas eu não sabia que eu teria de treinar para fazer a certificação. Eu só soube disso depois que eu fiz a minha inscrição. Não era apenas participar do curso, eu precisava passar num teste físico muito desafiador. Se eu quisesse concluir o processo com sucesso, ou eu treinava, eu não tinha opção. Pensa num desafio. Eu achei que tivesse entrado numa fria, mas foi nesse curso que o Espírito Santo me despertou de vez que eu precisava cuidar do templo dele. Fiz minha inscrição em dezembro de 2016 e o curso foi em fevereiro de 2017. Foram 2 dias de curso, sábado e domingo, e no segundo dia aconteceria o teste prático para validar a certificação. Bom, eu tive apenas 2 meses para me preparar fisicamente para o curso e eu estava sedentária há 1 ano e meio. Durante esses 2 meses, eu vi o quanto eu estava fraca mentalmente e fisicamente. O Espírito Santo começou a me tratar já no período dessa preparação. No entanto, eu não dava muita atenção à voz dele. Eu achava que era coisa da minha cabeça. Eu tive que me virar para encontrar tempo para treinar. O meu horário de treino era na hora do almoço. Eu deixava o Miguel na creche por volta de 1 hora da tarde e ia direto para o meu estúdio treinar. Meu almoço era treino. Depois do treino eu comia qualquer coisa. Eu sei que eu não fiz certo, mas eu só tinha essa opção. Ou eu fazia isso ou eu desistia. Chegou o dia do curso, eu me senti um peixe fora d'água. Tinha uns 60 inscritos ali, né, profissionais de educação física, e eu percebi que muitos deles já se conheciam, tinham um certo conhecimento sobre o sistema de treinamento, estavam familiarizados com a metodologia e eu conhecia pouquíssimas pessoas. Logo, eu percebi que o complexo de inferioridade bateu com força no meu peito. Eu estava extremamente sem graça de estar ali, me sentindo uma menina, adolescente, no meio de adulto maduro, cheio de conhecimento e vivência, e eu a burrinha no lugar errado. De novo me senti inferior e insegura. Meu Deus, que sensação horrorosa. Mas decidi que não ia voltar atrás. Firmei meu pé ali, fiquei até o fim, me permiti viver tudo que tinha ali. Foi a melhor coisa que eu fiz. Durante a parte teórica do curso, o coach que estava ministrando disse 2 coisas muito poderosas. A primeira coisa foi isso aqui. O seu maior professor está dentro de você. Quando ele é ouvido,
a sua dor mais profunda pode se tornar a lição mais importante no seu crescimento. Ao ouvir isso, meu coração disparou. Na mesma hora, o Espírito Santo falou comigo: eu estou aqui dentro, eu sou o professor, cuide do meu templo, pare de cuidar do seu corpo, cuide do meu templo. E a outra coisa que esse professor, que o coach falou, foi a seguinte: se o seu fluir não distingue entre cabeça, coração e mãos, é a experiência unificada em que nossos pensamentos, sentimentos e ações se tornam é uma sintonia. Nesse momento, uma verdadeira inspiração para praticar exercício físico nasceu dentro de mim. E essa inspiração principal foi: eu não sou o foco. É isso mesmo. O foco é o Espírito Santo. Um novo temor ao Senhor preencheu meu coração ali de tal forma que é difícil de explicar. E depois disso, uma nova Mariana ali no curso estava nascendo. E eu passei a me sentir mais autoconfiante naquele ambiente, porque aumentou ali o meu nível de consciência de que o Espírito Santo estava comigo o tempo inteiro. E isso me encorajou demais. Me transformou ali naquele ambiente. E não acabou por aí não. Na verdade, isso foi só o começo do que Deus estava fazendo na minha vida a partir dessa experiência. Tiveram outros fortes ensinamentos que a primeira vontade, de verdade, era de sair chorando, parar de treinar, começar a chorar e desistir. Mas o Senhor me fez ficar e aprender. E eu vou contar esses próximos ensinamentos nos próximos episódios, tá? E uma coisa eu senti naquele fim de semana. Senti que eu precisava envolver o Espírito Santo nos meus treinos. Eu entendi que treinar para cuidar do templo do Espírito Santo é também um momento de devoção e de comunhão com Ele. Você já convidou o Espírito Santo para os seus treinos? Se você disse não, eu te digo uma coisa: faça esse simples e poderoso convite e deixe ele à vontade. Cada treino será um tempo valioso de amizade entre você e ele. E se você disse sim, continue convidando e desfrute da poderosa presença dele. Se este áudio te abençoou, compartilhe com alguém, pois aquilo que é bom para você não pode parar em você. E se você está sedentária e quer começar a treinar de um jeito diferente, comece acordando com propósito, fazendo um maravilhoso devocional em movimento, que são aulas de alongamento e mobilidade ao som de louvores e meditação na palavra de Deus. E caso você não goste do ambiente de academia e precise treinar força, comece a treinar em casa 30 minutos todo dia. Os links tanto do Devocional em Movimento quanto do 30 minutos todo dia estão aqui na descrição desse episódio. Bom, é isso. Até semana que vem. E lembre-se, quem te move por dentro te transforma por fora. Respire, ora e se embora.